Amigos queridos, amigos, amigas, a mediunidade, o que é? É a facilidade de comunicar-se com os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, por exemplo, através da telepatia, né, de encarnado para encarnado. E tem pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, outros menos. E aí a gente se pergunta, é preciso educar essa mediunidade? Por quê? O que acontece se a mediunidade não for educada? Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, nos diz que a educação modela o nosso caráter. E aí está a importância, né? Porque o nosso caráter vai ajudar a desenvolver as nossas aptidões psíquicas. Qual é a nossa vontade? Em que direção seguimos, né? E a mediunidade é uma aptidão psíquica, é uma faculdade da alma maleável aos nossos pensamentos, aos nossos comportamentos, porque existem essas vinculações com os espíritos. E conforme a qualidade dos nossos pensamentos, eles têm diferentes intensidades vibratórias. Aí é que entra a questão da sintonia. Por isso que o médium precisa educar-se para fazer a sua renovação interior, para conseguir um controle adequado dos seus recursos psíquicos, usar bem a sua mediunidade. E nos diz Joana que estudar a mediunidade envolve estudar a própria personalidade, para identificar as nossas fraquezas morais e então corrigi-las e equilibrar as oscilações das nossas emoções, policiar o nosso temperamento, procurar viver de uma forma comedida, sem grandes exageros. Então, estudar a própria personalidade, primeiro ponto. Segundo ponto é estudar a mediunidade, a mediunidade que cada um tem, justamente para fazer bom uso dela. Como é que funciona, né? Cada um desenvolve a mediunidade, sente a mediunidade de um jeito diferente. E a nossa conduta boa ou má vai atrair bons ou maus espíritos. Os maus espíritos vão nos trazer perturbação, um estado de inquietação. E a Joana explica que não é a mediunidade que gera perturbação, mas a nossa conduta moral que atrai os maus espíritos ou os bons espíritos. Por isso a importância da renovação interior. Joana de Ângeles fala: nós precisamos fazer a nossa moralização, moralizar-se, para poder então assumir o controle da própria mediunidade, não estar à mercê, né, dos espíritos desencarnados ou mesmo encarnados, porque existe obsessão de encarnado para encarnado, né? Não estar à mercê das pessoas que querem vingança, dos zombeteiros, dos enganadores, de obsessores em geral, né? E o sensitivo, então, deve estudar como funciona a mediunidade, os seus mecanismos, estudar as leis do mundo espiritual, prestar atenção na influência que os espíritos estão tendo sobre ele mesmo, né? Como que ele está se sentindo, se isso é uma aproximação espiritual, identificar esses fluidos, selecionar os próprios pensamentos, distinguir se os pensamentos que lhe surgem numa psicofonia, que é uma mensagem falada, ou numa psicografia, que é numa mensagem escrita, se esses pensamentos são seus ou são dos espíritos que estão se comunicando, aí no caso seria uma inspiração. Outra questão importante é orar e fazer o silêncio interior para
captar essas mensagens. E a Joana também nos diz que a mediunidade não tem qualquer implicação com religião, com filosofia, com qualquer crença. O importante é a finalidade, é o uso que fazemos dela. E os espíritos superiores, eles dão conselhos primeiramente ao médium. Mas quando o médium se desvia das leis de Deus, os espíritos superiores se afastam, porque aí, né, quebra-se a sintonia. Está aqui o encarnado, né, vibrando negativamente, está aqui o mentor desejando ajudar, mas houve uma quebra, né, nessa sintonia. Mas os espíritos bons jamais abandonam o seu protegido, aguardam que ele se renove interiormente, né? E a partir de então passe a fazer o bom uso da própria mediunidade. Jesus disse: quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nada de acomodação, né? A cruz são os problemas do nosso dia a dia. E Jesus fala: quem quiser, ou seja, é necessário querer, porque sem uma vontade firme, as nossas tentativas de acerto, de evolução, ficam na superficialidade. E a Joana também escreve: a mediunidade espírita colocada a serviço de Jesus é a abençoada cruz a ser conduzida com elevação. É uma abençoada cruz a mediunidade, porque exige disciplina, exige estudo, exige dedicação e muitas vezes até sacrifício. E, diz ela, a sua técnica de educação, ou seja, a técnica da educação da mediunidade, é a prática da caridade em seus múltiplos aspectos. Amigos queridos, agradeço a atenção e até a próxima.